Oi, gente, tudo bem? Bom, estamos aqui mais um domingo, né? Nós já estamos na lição 3 e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a Grande Tribulação. Então, o nosso tema hoje é Entendendo a Grande Tribulação. O nosso texto de hoje, né, o texto áureo, fica lá em 1 Tessalonicenses 5:3 e diz o quê? Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. O que a gente pode entender aqui desse versículo? Que quando as pessoas estiverem vivendo a vida assim, tipo, calmo, tá tudo certo, nada de errado tá acontecendo, isso vai vir de repente e a destruição vai vir sobre elas. Isso vai acontecer rápido, né? De repente, vai pegar eles todos de surpresa. E as pessoas não poderão escapar. Aqui tá falando em relação à mulher com dores de parto, porque quando a mulher tá em trabalho de parto, enquanto não termina o trabalho, né, enquanto a criança não nasce, a dor não passa, aquela coisa não passa. Então a criança tem que nascer para aquilo passar. Não tem como escapar no meio, não tem como escapar. E assim vai acontecer com essas pessoas. Não vão ter como escapar até findar aí a ira de Deus. Nós temos aqui no nosso versículo do dia algo muito interessante. Fica lá em Marcos 13:8 e diz o seguinte: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, haverá fome, e isso será o princípio de dores. Então a gente já vê muito acontecendo, guerras entre países, guerras que não terminam, guerras que já faz anos que estão acontecendo e não terminam, não chegam a um acordo. Fome, não só em outros países, mas temos fome aqui no nosso país, né? Aqui na nossa cidade, muitas pessoas morrem de fome e isso é uma coisa, muito preocupante, certo? Então, assim, Deus, né, aqui na Bíblia fala o quê? Que vai haver sinais, né, da vinda de Jesus, da volta de Jesus. E estes são alguns dos sinais, terremotos, a gente veja isso acontecendo. Então, aqui em Marcos está falando que isso será o princípio das dores. Então, já começou, certo? A volta de Jesus aí já está próxima. A gente já vê isso acontecer há muito tempo, certo? Aqui na nossa introdução diz o seguinte: logo após a saída da igreja, a terra passará por um período de sofrimento nunca antes visto, nunca antes experimentado. Será um momento da ira e do juízo de Deus sobre a terra. Várias catástrofes e tragédias acontecerão, dizimando muitas vidas. Então, quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente vê que tem a abertura de selos, tem os cálices, tem os cavalos, que são as fases da grande tribulação, são as coisas que vão acontecer, são as tragédias, são as dores, tudo aquilo que Deus vai derramar, né, da ira dele sobre a nação que ficou, sobre as pessoas que ficaram, as pessoas que rejeitaram a ele, rejeitaram a Jesus, tudo isso vai acontecendo. E aqui tá dizendo o quê? Que vai ser um momento que, de uma dor tão grande que a gente não consegue imaginar, porque nunca foi visto isso, nunca foi passado por isso. Então imagina tanta coisa que já aconteceu, que a gente fala, nossa, meu Deus, olha isso, né? Nossa, que dor, né? Que tristeza. Imagina quando a Bíblia está dizendo que vai ser algo que nunca foi experimentado. Imagina como que vai ser. É uma coisa muito louca, uma coisa assim que você fala, meu Deus, não tem como a gente imaginar, sabe? Assim, a gente pode até dando uma acho que vai ser assim, mas a gente não tem como mensurar isso, a gente não tem como colocar em palavras como será esses dias da ira de Deus sobre aqueles que ficaram aqui na terra. Agora vamos pensar, o que é a grande tribulação? O que é a grande tribulação para você? O que você entende sobre a grande tribulação? Vamos ver aqui um pouquinho. A grande tribulação terá duração de 7 anos. Então a gente já viu também na outra lição sobre isso. Ela será dividida em duas partes. 3 anos e meio, a primeira parte, depois mais 3 anos e meio, a segunda parte. Então aqui, ó, terá duração de 7 anos e a grande tribulação terminará com a implantação do milênio, do reino milenar de Cristo. Em Apocalipse 6,17, é chamado de um grande dia da ira de Deus. E em Malaquias 4:5, o profeta chega a dizer do grande e terrível dia do Senhor. Então imagina, para os profetas estarem falando isso,
Pensa como que vai ser. Como que vai ser? Primeiro, a confusão das pessoas que desapareceram, como a gente viu lá no arrebatamento da igreja. Depois, todas essas coisas acontecendo, todas essas pragas, todas essas doenças, essas mortes, essas reviravoltas, como isso vai ser? Pensa como que vai ser uma coisa assim grandiosa, de tanta ira do Senhor. O início da grande tribulação. O mundo estará em crise devido ao desaparecimento de várias pessoas na Terra. Neste momento surgirá o anticristo, trazendo soluções emergenciais, instaurando um período de falsa paz, pois o anticristo, com o seu poder de persuasão, unirá o mundo com a economia e a política. Então o anticristo vai vir como se fosse um salvador da pátria. Vai colocar paz, vai fazer paz com os países que estão em guerra, vai unir aí as políticas, vai unir a economia, vai transformar uma coisa só. E vai trazer uma solução que o povo vai ficar admirado de como que ele conseguiu isso, como ele conseguiu trazer essa paz para o mundo que estava uma reviravolta, estava um caos. Nesse primeiro momento, acontecerá a reconstrução do templo e os judeus se maravilharão. Então a gente vê na Bíblia sobre a reconstrução do templo, né? Isso já aconteceu, né, lá no passado, e agora, quando for depois da vinda de Jesus, né, que vai trazer a igreja, né, lá para o céu, vai vir a grande tribulação. Nos 3 anos e meio primeiros, vai haver a paz. Então o anticristo vai colocar a paz sobre a terra, vai trazer essas soluções, né, no momento de caos que vai estar. Vai acontecer essa reconstrução do templo, né? Então os judeus vão ficar tipo, nossa, ele reconstruiu o templo, olha isso, ele vai ser, eu vou colocar ele lá em cima, né? Então é por isso que fala, né, o anticristo, né? E aí o que vai acontecer? Tão logo passe esses 3 anos e meio, o anticristo começará a demonstrar seu verdadeiro caráter maléfico contra os habitantes da terra. Então, aqui, né, na Bíblia fala, serão 2 períodos. Então, os primeiros 3 anos e meio de paz, né, todo mundo, né, na mão do anticristo, o anticristo sendo bonzinho, ajudando todo mundo, unindo todo mundo, e depois nos outros 3 anos e meio, ele vai mostrar quem ele realmente é, vai mostrar realmente o que está por detrás dele. Vamos começar a ver o que vai acontecer durante a grande tribulação. Então aqui, as pragas da grande tribulação. Segundo o que está registrado no livro de Apocalipse, Deus desatará os 7 selos, proclamando o seu juízo sobre a terra. Esses selos ficam lá em Apocalipse 6, Apocalipse 7 e Apocalipse 8. Então, quem tiver interesse, leia Apocalipse. Eu mandei para vocês lá no texto, leiam, porque isso vai ajudar vocês a entenderem o que a gente está falando aqui na lição. E também a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que conhecer a Bíblia, tem que estudar a Bíblia. Então, isso vai ajudar que nós tenhamos mais conhecimento da palavra do Senhor. Nos capítulos 8 e 11, as 7 trombetas de Deus que trarão sobre a terra mortandade e destruição. Por fim, terão as 7 taças que concretizarão os julgamentos de Deus sobre os homens. Então, nós temos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Todas essas são a ira de Deus sobre aqueles que ficaram aqui. Em Apocalipse 9:15, acontece o quê? Que serão soltos os 4 anjos que estão preparados para matar a terça parte dos homens. Vamos ler aqui, ó, Apocalipse 9:15. Diz o quê? Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora, para esse dia, para esse mês e para esse ano, a fim de matar a terça parte da humanidade. Ou seja, esses anjos, eles já estão preparados para esse momento da grande tribulação, para poder fazer essa parte de o quê? Matar a terça parte dos homens da terra. Meu, imagina isso. Gente, é algo que a gente não consegue imaginar. Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia, pedir para Deus entendimento para entender o que ele está querendo dizer, discernimento para ele mostrar para a gente o que nós precisamos entender de tudo isso e nos ajudar o que também quando a gente lê sobre isso, quando a gente estuda, quando a gente entende, a passar para frente, a falar pro próximo, para poder o que ele também entender
e ele também buscar a salvação dele para que ele também não esteja aqui quando isso tudo acontecer. Esse é o nosso papel aqui na Terra, esse é o papel da igreja aqui na Terra. As fases da grande tribulação. O início da grande tribulação abre a última semana de Daniel, a semana 70, lembra? A grande tribulação é dividida em duas fases distintas, quando os que ficarem sofrerão penalidade de eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, conforme registrado em 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9. Vamos ler? Deixa eu ver aqui. 1 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, de 7 a 9. Diz o seguinte: e dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Então aqui é para o quê? Para as pessoas que rejeitaram ao Senhor, rejeitaram as escrituras, rejeitaram os mandamentos do Senhor, não tiveram aí a sua vida reta. Então essas pessoas sofreram essas penalidades. Então é bem complicado, né? Ó, a primeira fase da grande tribulação. Vamos lá. Este primeiro momento é relatado nos capítulos 6 a 9 de Apocalipse. Então é a primeira fase de 6 a 9 de Apocalipse. A primeira metade da grande tribulação é conhecida como 3 anos e meio. Então aqui eu fiz mais ou menos um esboço com as partes da primeira... O que vai acontecer aqui na primeira parte, nesses primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Então vai acontecer o quê? O pacto entre o anticristo e Israel, então aquela paz que a gente falou, certo? A reconstrução do templo e o quê? A junção, ele vai fazer o quê? Ele vai unir 3 religiões. Então ele vai unir o cristianismo, ele vai unir o judaísmo e ele vai unir o islamismo. Imagina isso. Como que não vai ser? Ele vai unir as pessoas, ele vai unir as 3 religiões. Tá falando aqui, ó. O marco deste primeiro momento será a reconstrução do templo, a união de 3 religiões do mundo e a reconstrução do templo. Com a abertura dos selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse surgirão trazendo destruição, tragédia e mortandade sobre a face da terra. Então aqui nessa primeira parte já vão ser abertos os selos. Então aí os cavaleiros do Apocalipse já vão começar a trazer aí a ira de Deus, vai começar a trazer as pragas aqui sobre a terra. Agora, a última parte da grande tribulação. Igual a primeira parte, ela também tem 3 anos e meio. E se no primeiro momento da grande tribulação houve paz, né, houve aquela união lá feita pelo anticristo, essa segunda parte, o acordo será quebrado. Então, o acordo com o anticristo com Israel vai ser quebrado. Por que será quebrado? Porque o anticristo intentará, ou seja, ele tentará sentar-se no trono e ser adorado como Deus. Ato este que os judeus não farão, levando a quebra do pacto. Então, essa última fase, igual a gente falou no começo da lição, o anticristo vai começar a mostrar as garras dele, vai começar a mostrar quem realmente ele é, para que ele veio, por que ele está aqui, o que ele vai fazer. É nessa parte. Em Apocalipse, relata os eventos da segunda fase nos capítulos de 10 a 18. Então, a primeira parte fica nos capítulos que a gente tinha visto aqui, de 6 a 9 de Apocalipse. E a segunda parte fica dos capítulos de 10 a 18 de Apocalipse. O profeta Zacarias profetizou dizendo que 2/3 da terra seriam ceifados e que apenas 1/3 permaneceria. Ficou lá em Zacarias 13:8. Ou seja, imagina, 2/3 da terra serão ceifados, ou seja, serão mortos. 2/3 da raça humana, 2/3 da terra vão ser mortos. Meu, é muita gente. É algo realmente que a gente não consegue imaginar. Neste período,
que é o segundo período da grande tribulação, surgirá a besta, o falso profeta, mas também surgirá as duas testemunhas enviadas por Deus. Consumando a ira divina, serão derramadas as 7 pragas de Deus sobre a terra. Essa fase terminará com a vinda visível de Cristo para Israel. Então, como a gente tinha visto lá no começo da revista, na primeira lição, quando tudo isso acontecer, quando o anticristo lá se juntar com outros países, para o quê? Para poder ir atrás do povo de Israel, do povo de Deus, Então, por quê? Porque o anticristo, ele vai, nessa segunda parte, quando ele mostra quem ele realmente é, ele vai ir atrás de tudo aquilo que é adoração ao Senhor, tudo aquilo que diz a religião, ao Senhor, a Deus, ele vai caçar, ele vai atrás, ele vai perseguir. Então ele vai perseguir o povo judeu. E aí, com essa perseguição do povo judeu, é quando o povo judeu vai reconhecer Jesus, eles vão clamar por Jesus, eles vão clamar pela misericórdia do Senhor, e aí é quando Jesus vai voltar, vai salvar o povo dele, o povo de Israel, e é quando ele vai vir naquela vinda visível, que ele vai descer até o Monte das Oliveiras, e aí todo olho o verá. E é quando ele vai trazer lá o povo de Israel para junto dele. Agora nós vamos ver o quê? Quem estará na grande tribulação? Tendo em vista que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, pergunta-se, quem está neste contexto de angústia e sofrimento? Quem é que vai passar por isso? Os ímpios, que é a pessoa que rejeita Deus e todos os valores morais e éticos, sendo assim, passa a viver uma vida de pecado e promiscuidade. Então, como a gente viu, as pessoas que não estão afim de Deus, não estão afim da igreja, não estão querendo viver a vida que Deus quer para nós, Aquilo que Deus tem preparado para nós. E, em segundo, a nação de Israel. Então, tendo em vista que a última semana de Daniel foi estabelecida para a nação de Israel, eles passaram a grande tribulação, pois no fim da segunda metade da semana, eles se converterão e reconhecerão a Jesus como o Messias, cumprindo essa profecia que ele voltaria no Monte das Oliveiras. Então, como eu disse agora há pouco, então a grande tribulação é para essas pessoas, para as pessoas, os índios, que não aceitaram Jesus, que não seguiram aí os seus mandamentos, e para a nação de Israel, porque eles não reconheceram quando Jesus esteve entre eles que ele era o Filho de Deus. Eles não tiveram esse reconhecimento, eles não reconheceram Jesus como o Filho de Deus. Então, agora, nessa parte da grande tribulação, é onde o que? Eles vão clamar, é onde eles vão reconhecer Jesus, e aí Jesus vai voltar para salvar eles. Aqui fala o texto de Atos 1, do 10 ao 12. Vamos ler para a gente entender mais um pouquinho. Diz assim: eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto dele e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então aqui é para confirmar, Ele subiu, ele foi crucificado, ele ressuscitou, ele voltou para o céu. E aqui está dizendo o quê? Da mesma forma que vocês viram ele subindo, vocês vão ver ele voltando, que é quando aí a nação de Israel vai ser resgatada por Jesus. Algo muito interessante aqui na nossa lição que diz o quê? Ao vincularmos acontecimentos da semana 70 de Daniel em relação ao reconhecimento de Israel ao Messias, conclui-se que, quando Israel romper o acordo com o anticristo, passará a ser perseguido por ele. Lembra que eu falei? Então, beleza. Ele será perseguido pelo anticristo e também pelas nações que o apoiam, juntamente com a besta e o falso profeta. Então, vai se juntar todo mundo para perseguir Israel quando eles quebrarem o acordo. Essa perseguição foi registrada pelo profeta Zacarias em Zacarias 12:36, e nos diz que se ajuntarão contra Jerusalém todas as nações da terra. Mas
no capítulo 12, versículo 9, há uma promessa em que o próprio Deus diz que destruiria toda a nação que lutasse contra Jerusalém. Nessa situação de extremo perigo, Israel se refugiará nos abrigos naturais de Edom, Moabe e Amon, que são lugares lá em Israel. Quando o anticristo enviar as suas tropas para destruir Israel, os judeus ficarão entrincheirados e sem saída, ou seja, encurralados. Neste exato momento, quando os judeus estiverem sem qualquer esperança de salvação, a ponto de serem tragados pelo inimigo, eles clamarão angustiado pelo Messias. E aí que eles vão reconhecer, e aí que eles vão clamar, e aí que Jesus vai voltar. Essa é conhecida como a Guerra do Armagedon. Nós vamos ver aqui mais para frente sobre isso também, sobre essa guerra que vai acontecer entre Deus e as nações que perseguiram Israel, entre Deus e o anticristo, entre Deus e as forças do mal. Conclusão. Então vamos ler a conclusão aqui, ó. A nós cristãos é necessário viver em santidade e reverência para que venhamos a ser arrebatados e não sofrer o dano deste tempo tenebroso. Então a gente aqui aprendeu o quê? Que vai ser muito difícil a grande tribulação. Não vai ser algo fácil, não vai ser algo que a gente possa imaginar. A dor que vai ser, tudo o que vai acontecer. Por mais que nós venhamos ler, por mais que nós possamos imaginar, tentar imaginar, a gente não sabe como vai ser. A gente não tem como sentir isso. A gente só sabe que vai ser terrível. Então cabe a nós o quê? Vivermos em santidade e reverência para que venhamos subir com o Senhor. Então assim, a gente vem frisando em todas as lições sobre isso. Nós frisamos que nós precisamos ter essa vida, essa comunhão com o Senhor, buscar isso. Porque nós queremos o quê? Estar com Cristo. É melhor estar com Cristo na glória do que passando por tudo isso. Então vale a pena renunciar a muita coisa agora. Vale a pena deixar de fazer muita coisa agora. Vale a pena viver uma vida assim reta, uma vida assim em santidade agora, do que sofrer depois. É muito melhor. A vida com Deus é melhor, a vida com Jesus é melhor, e a vida na glória, então, nem se fala. Então, que nós venhamos sim entender isso, venhamos colocar isso no nosso coração. Não adianta querer viver tudo aqui na terra, não adianta querer fazer tudo aqui na terra. Agora pode ser legal, agora pode ser bom, agora pode até te trazer um momento aí de felicidade, mas depois não vai mais. E lembra que a gente falou na primeira lição, vai ser muito rápido, então não tem tempo para consertar a vida com Deus. Por isso que todos os dias nós precisamos estar com a nossa vida ali no altar, para que nós não venhamos nos pegar de surpresa, para que nós possamos ouvir a trombeta tocar quando Jesus voltar. Amém? Aqui no nosso momento de oração, né, aqui na nossa revista nós temos o nosso momento de oração. E o nosso momento de oração está falando o quê? Oremos para que a santidade e o temor venham fazer parte da nossa vida. Então que nós venhamos orar para que Deus nos ajude para que nós possamos viver em santidade. Igual eu falei antes, você, né, nós com nossas dificuldades, nós somos humanos, nós temos dificuldades, nós às vezes não conseguimos parar com certas coisas, ou temos dificuldade de entender certas coisas, mas se nós orarmos e pedirmos para Deus, Deus nos ajuda. Amém? Então vamos orar para que nós possamos ter aí um momento, para que nós possamos viver em santidade e termos o temor ao Senhor. Quando nós temos temor ao Senhor, a gente deixa de fazer as coisas erradas, a gente busca fazer as coisas certas para o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais essa aula. Muito obrigada, Senhor, por mais este momento na Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a vivermos em santidade, Senhor. A ter, Senhor, o temor, Senhor, para as Tuas coisas. Temor para fazer a Tua obra, Pai. Para que nós possamos, Senhor, viver, ser uma vida, Senhor, que agrade ao Teu coração. Pai, que nós possamos viver, ser uma vida correta, para que possamos estar contigo na glória, Senhor. Eu sei, Senhor, que às vezes nós temos, Senhor, dificuldades com certas coisas, mas o Senhor é o Deus, Pai, que pode nos ajudar, Senhor, a, Senhor, ser liberta dessas coisas, a ser liberta das coisas que não agradam ao Senhor, para que nós possamos estar firmes na Tua presença. Então, Deus, eu peço, Pai, que neste momento o Senhor possa estar nos ajudando, Pai, e tirando toda a pedra de tropeço, Senhor, do nosso caminho, para que nós possamos sempre fazer o melhor para Ti, Pai, que nós possamos sempre estar com o nosso coração voltado para Ti, Senhor. É que eu te peço, já te agradecendo, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Gente, muito obrigada por mais uma aula, muito obrigada pelo seu tempo. Então, não se esqueçam, leiam Apocalipse, qualquer dúvida da aula, qualquer dúvida que vocês tenham da leitura de vocês, pode entrar em contato comigo que a gente ajuda, amém? Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau!